Pessoal, uma das perguntas que me fazem mais é: Luís, se eu tiver agora 1000 euros, onde é que eu devo investir? E a verdade é que não existe uma resposta certa para isso, porque depende de algumas perguntas que vocês têm que fazer primeiro a vocês próprios para perceberem o que é que se encaixa mais convosco. E é hoje, neste vídeo super rápido, que eu vos vou dar a minha visão do que é que vocês devem perguntar, decidir e então depois investir. Como sempre, isto não é um aconselhamento financeiro, espero que esteja tudo bem convosco aí. Não se esqueçam, Instagram e TikTok em baixo para vocês verem outras coisas sobre investimentos e outras cenas que eu vou oferecendo. E todo este vídeo é baseado numa regra: invistam só dinheiro que não precisam. E posto isto, eu só vou falar de dinheiro que não é aquele dinheiro que está na vossa conta poupança, que está na vossa conta a prazo, no que for. É dinheiro que vocês podem tirar, que não vão precisar e querem investir. Então a primeira pergunta é a mais óbvia: que tipo de risco é que tu queres ter? E então, que tipo de investidor é que tu queres ser? Queres ser um investidor de baixo risco, médio risco ou alto risco? Para as pessoas que querem ser conservadoras e de baixo risco, há muita gente que aconselha certificados de aforro e PPRs. Eu não aconselho, eu não faço isso. Acho que não faz o menor sentido, é a minha opinião. Na minha opinião, se tu queres ser um investidor de baixo risco e que vai ganhando aos poucos a longo prazo, então para mim o SP500 e o Nasdaq são os sítios onde tu deves investir. Existem NETFs que seguem estes índices, alguns são bastante conhecidos, da Vanguard, da iShares, o que for. Há muitos ETFs para isto, eu já vos vou mostrar alguns, mas para mim, se queres risco baixo, SP500 e Nasdaq. E sinceramente, não saias daí. E então, aquilo que eu diria é: se tiveres 1000 euros, mete 400 no SP500, mete 400 no Nasdaq e mete 200 em algum que siga o SP500, mas mais focado em dividendos, como por exemplo o IVV. Se quiseres um risco médio, então vamos mudar aqui as percentagens. Vamos passar, por exemplo, para 300 a 400 euros no SP500 na mesma, mas a seguir vamos arriscar um bocadinho mais em algumas empresas que para mim fazem todo o sentido. Empresas, neste caso, tecnológicas. E eu dividia em iguais partes em 5 empresas para já: Google, Amazon, Nvidia, Tesla e Microsoft. Estas 5 em proporções iguais. Imagina que vocês põem 500 euros no SP500 e depois põem 100 euros em cada uma destas. Dá-vos um bocadinho mais de risco, mas mesmo assim extremamente moderado. O que estamos a fazer é, estamos a tirar o Nasdaq e estamos a pôr empresas mais específicas do Nasdaq. A seguir passamos para o de risco elevado. E aqui no risco elevado, pessoal, ainda não é super elevado, porque o super elevado nós já lá vamos. Risco elevado, vamos acrescentar criptomoedas. Para um risco elevado, retira-se completamente o SP500. Vamos manter as 5 empresas tecnológicas que eu disse, mas depois vamos pôr dinheiro em 2 criptomoedas: Bitcoin e Ethereum. E por fim, vamos pôr dinheiro numa área que seja realmente de alto risco, mas que possa ser extremamente recompensadora, como por exemplo Genomics. Genomics é a ciência que trata do nosso genoma com recurso a tecnologia, inteligência artificial, modelação e engenharia do nosso próprio ADN para ajudar com prevenção de doenças, com curas, por aí fora. E então Genomics eu acho que é uma área muito interessante, mas que neste momento ainda é de risco ligeiramente alto. Porquê é que faz sentido Genomics? Porque a qualquer momento uma empresa destas pode encontrar uma cura brutal e disparar, e nós não sabemos quando é que é. E então o que eu vos aconselho é pegarem em algumas empresas de Genomics ou em algum ETF que o faça e fiquem focados nisso. Por exemplo, a ARK tem um ETF para Genomics que eu acho que é bastante interessante. E então, qual é que seria aqui a divisão? Em iguais partes, vocês dividem entre estas 5 empresas que eu vos disse. Se vocês quiserem alterar alguma, alterem. Se vocês não gostarem da Amazon e preferirem a Apple, ponham a Apple. Eu escolhi as 5 que têm para mim maior potencial de crescimento de um ponto de vista percentual. E então, estas 5 mais Ethereum e Bitcoin faz 7, mais Genomics, vocês têm aqui 8 parcelas, sendo que uma delas é um ETF. E isto para mim já é de risco. Alto risco, e este é aquele que eu não aconselho, mas se vocês quiserem ir para alto risco, então acima de tudo vocês vão se focar em Genomics, sim, mas vão retirar todas as outras empresas e vão para criptomoedas só. E aqui sim o risco é bastante elevado. E nas criptomoedas vocês podem manter Bitcoin e Ethereum porque são aquelas mais seguras dentro do risco que são as criptomoedas, mas depois façam 2 ou 3, por exemplo, mais ali a meio, como por exemplo Cardano,
como Cosmos, como Polygon, e a seguir ataquem as outras, como Shiba, como Doge, como Axie Infinity, Decentraland, Sandbox, onde o risco é maior, mas que pode compensar bastante. Pessoal, eu não aconselho um portfólio de alto risco. O que eu aconselho é, se vocês tiverem já um bom portfólio, tenham uma percentagem muito pequenina, 5, 10% do vosso portfólio, para estas de elevado risco. Para um dia poder acontecer alguma coisa, como já aconteceu com a Decentraland, com a Axie Infinity, com a Sandbox, com a Doge, com a Shiba, todas elas dispararam no momento e vocês terem uma porção muito pequenina, mas vocês terem um risco muito controlado. 5 a 10% nestas criptomoedas mais voláteis. O resto, pessoal, não tenham pressa, joguem pelo seguro. O mercado, a tendência é de crescimento a longo prazo. Bitcoin, Ethereum, Cardano e muitas outras, a tendência é a longo prazo, mesmo com os problemas que tivemos agora com o Cardano, por exemplo, se tornar uma security. Eu falei disto num dos meus vídeos anteriores, vai lá ver se ainda não viste. Mas um perfil só baseado em alto risco, eu sinceramente não aconselho. O que aconselho? Porcentagem muito pequena do vosso portfólio que seja esse alto risco. Agora, qual destes é em teoria o melhor para ti? Se tu não percebes de mercados financeiros, se não tens tempo para estar a estudar e para estar a analisar o que acontece no dia a dia, o risco mais baixo, aquele em que nos focamos em ETFs, em índices, é o melhor para ti. E a longo prazo, daqui a 5, 10 anos, tu vais ter o teu dinheiro valorizado. Se já percebes um bocadinho, se sabes algumas tecnologias específicas nas quais tu queres apostar, então é o moderado. E no meu caso são as tecnológicas, no teu caso pode ser outra coisa que tu domines consoante a tua área de negócio. O risco mais elevado já é arriscar aqui um bocadinho, é identificar uma tendência, no meu caso Genomics. Vocês podem ser outras coisas, pode ser inteligência artificial de forma muito, muito específica, ou outro qualquer, e acrescentarem uma ou outra criptomoeda. E aqui, se vocês não têm aquele tempo de estar sempre a olhar para o ecrã e a ver as notícias todas, Ethereum e Bitcoin são, em teoria, as mais seguras. O de elevado risco, das duas uma, ou vocês fecham os olhos e fazem elevado risco e ficam à espera que alguma coisa aconteça, e pode acontecer algo muito positivo, mas também algo muito negativo, ou então vocês têm que estar muito, muito focados nisto, porque o alto risco é muito, muito volátil e vocês podem perder muito dinheiro. E por isso, regressamos à primeira regra deste vídeo: invistam só o dinheiro que vocês, em teoria, não precisam nos próximos tempos. Pessoal, olhando muito rapidamente para os índices que eu estava a dizer, o SP500 vocês já conhecem, é um índice que vai subindo, teve aqui a grande queda do Covid, subiu, aqui um valor muito alto, quase nos 4.800, depois baixou para os 3.400, 3.500 com a crise agora que estamos a enfrentar, já está outra vez a subir, já está nos 4.300, as últimas semanas têm sido muito boas, cada traço aqui está a representar uma semana, por isso vocês podem ver, desde o início do ano as coisas melhoraram um bom bocado e passámos 3.800 para 4.300. Eu acredito sinceramente que a longo prazo o SP500 vai continuar a subir como sempre aconteceu até agora. Outro que eu vos estava a dizer era o IVV. O IVV é muito parecido ao SP500, mas dá um pouco mais de importância a algumas empresas que dão dividendos muito altos. O desenho, como vocês podem ver, é muito, muito parecido, mas acaba por ser um bocadinho menos volátil, quer para cima, quer para baixo, porque acaba por se focar em empresas que são mais focadas em dividendos e não tanto na valorização da própria ação. Depois temos aqui, por exemplo, o Genomics, que eu estava a dizer, e aqui já estamos a falar de alto risco. Este, por exemplo, da ARK é provavelmente o ETF de Genomics mais conhecido que existe e antes da crise estava a mais ou menos 113 e agora está a 33. Eu acredito que um dia, só não sei quando, este tema ficará tão importante para a nossa vida que isto irá disparar. E então lá está, é o risco, este é para elevado risco, mas acho que pode fazer muito sentido porque quando a saúde começar mesmo a disparar em termos de inteligência artificial, é aqui que nós vamos ver os grandes avanços. Depois, temos o Nasdaq, como eu estava a dizer, muito parecido ao SP500, obviamente completamente focado nas empresas tecnológicas, também está a subir bastante desde o início deste ano, isto aqui foi o final do ano passado, está a subir e já está muito perto do seu máximo. Isto é a plataforma da XTB, eu deixo o link em baixo se vocês quiserem experimentar, quer seja com uma conta real com uma demo, eu deixo o link em baixo. Se não te importares de ter outro tipo de controle, então podes ir para o copy trading em que estás a copiar outros traders, mas consegues analisar bem o que é que eles estão a fazer.
Vou mostrar-vos isto. Se vocês quiserem fazer algo mais a apontar para copy trading, existem exchanges que o podem fazer. E eu já mostrei aqui algumas, deixo os links em baixo também. Vou mostrar aqui a Zulutrade porque tenho feito aqui uns vídeos no YouTube, no meu Instagram, a explicar como é que eu acho que se deve escolher uma pessoa para podermos copiar. Mas se vocês quiserem copiar alguém, a Zulutrade tem provavelmente a melhor comunidade para a parte das criptomoedas principalmente e também para Forex. E então, olhem para isto como uma rede social onde vocês veem aqui as pessoas que vocês podem copiar e eu vou carregar aqui num ocalhas, vocês podem ver o risco, a percentagem de vezes que fez uma ação com lucro, qual é que está a ser o seu ROI, o seu retorno de investimento, quantas compras e vendas é que já fez, quanto é que faz em média por semana, qual é que é a média de profit que tira, e aqui eu já falei num vídeo sobre o que é o scalping, o day trading e muitas outras coisas em que eu explico um bocadinho estas diferenças. Vocês podem ver o vídeo se quiserem, mas acima de tudo aqui vocês têm toda uma comunidade, quase como uma rede social onde as pessoas falam, comentam, dizem o que é que estão a pensar e vocês podem copiar e ver os portfólios, o que é que cada pessoa está a comprar e a vender, que lucro é que tem tido e até as pessoas que os copiam, há quanto tempo, se estão a sair, se estão a entrar por aí fora. Se vocês estiverem interessados, vejam os meus shorts aqui no YouTube em que eu falo um bocadinho de como escolher o melhor copy trader possível. Pessoal, como sempre, espero ter ajudado. Eu gostava que vocês comentassem aí que tipo de investidor é que vocês são nestes níveis diferentes. Baixo, moderado, alto ou altíssimo risco. Deixem aí nos comentários, vamos trocar ideias. Vocês já sabem, eu demoro um bocadinho a responder. Muito obrigado a todos, subscrevam o canal, façam gosto, partilhem com os vossos amigos. Obrigadão a todos. Um grande abraço. Até à próxima.